Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês que estão acompanhando este canal, que estão lendo a Bíblia junto comigo. Graças a Deus pela sua vida. Novamente estou aqui para estar lendo mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 37 e 38 de Isaías. Vamos estar dando uma olhada nesse contexto que ele está falando ali de Ezequias, enfim, a doença que ele teve. Isaías vai estar narrando essa situação que aconteceu com Ezequias. Então vamos ver o que acontece. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender um pouco de Ti com a Tua palavra. Nos orienta em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 37 fala bem assim: Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Enfim, o que ele ficou sabendo era a respeito do rei da Síria, que tinha ali difamado até o próprio Senhor ali, que ele ia estar tomando ali Jerusalém, ia estar destruindo ali, e ele estava se vangloriando nessa questão. E os servos de Ezequias foram contar para ele o que esse rei da Síria tinha falado. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: Assim diz Ezequias: Hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer, e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Eles foram buscar ali Isaías para Isaías estar intercedendo para eles, né, falar com o Senhor, porque na verdade ali o rei da Síria tinha afrontado o próprio Deus, o próprio Senhor. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhe respondeu: Digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenho medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Libna. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Isaías com esta mensagem: Digam a Ezequias, rei de Judá: Não deixe que o Deus no qual você confia o engane. Quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações e como as destruiu por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos seus antepassados os livrarão? Os deuses de Gozã, de Rahá, de Rezef e dos descendentes de Éden que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, e de Rena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus, sobre todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, vê vê, Senhor, escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses dela
no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses, não passam de madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça, enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a sua voz e contra quem levantou o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros, dizendo: com carros sem conta subi aos mais elevados e inacessíveis cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais altos e os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais remotas, na melhor parte de suas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas dos meus pés saqueei todos os riachos do Egito. Você não soube que há muito eu já o havia ordenado, que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado? Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedras. Os seus habitantes já sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como capim no terraço, queimado antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A vocês, Ezequias, darei este sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo, o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá lançará raízes na terra, e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes, e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde ele veio voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararate, e seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Aqui a gente vê que o contexto final aí termina com a morte de Senaqueribe, que afrontou o Senhor, e a gente vê muito bem que nenhum israelita, nenhum rei teve que ir para a batalha. Assim o Senhor ordenou o anjo dele, que foi lá e acabou com a glória, digamos, desse Senaqueribe aí, e também ele acabou deixando o cargo dele aí para um filho dele e foi morto até pelos próprios filhos. Agora no capítulo 38 ele vai falar sobre uma doença que Ezequias teve.
Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus dos seus antepassados Davi: Ouvi sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal de que o Senhor fará o que prometeu. Farei sombra do sol retroceder os 10 graus que ele já cobriu na escadaria de Acaz. E a luz do sol foi retrocedendo os 10 graus que tinha avançado. Depois de recuperar-se dessa doença, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte: Eu disse, no vigor da minha vida, tenho que passar pelas portas da sepultura e ser roubado do restante dos meus anos? Eu disse, não tornarei a ver o Senhor na terra dos viventes. Não olharei mais para a humanidade, nem estarei mais com os que agora habitam neste mundo. A minha casa foi derrubada e tirada de mim, como se fosse uma tenda de pastor. A minha vida foi enovelada, como faz o tecelão, e ele me cortou como um pedaço de tecido. Dia e noite foi acabando comigo. Esperei pacientemente até o alvorecer, mas como um leão, ele quebrou todos os meus ossos. Dia e noite foi acabando comigo. Gritei como uma andorinha, como um tordo, gemi como uma pomba chorosa, olhando para os céus. Enfraqueceram-se os meus olhos. Estou aflito, ó Senhor, vem em meu auxílio. Mas que posso dizer? Ele falou comigo, e ele mesmo fez isso. Andarei humildemente toda a minha vida por causa desta aflição da minha alma. Senhor, por tais coisas os homens vivem, e por elas também vive o meu espírito. Tu me restaurastes a saúde e deixaste-me viver. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardastes. Da cova da destruição, lançastes para trás de ti todos os meus pecados. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem à cova não podem esperar pela tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos te louvarão, como hoje estou fazendo. Os pais contam a sua fidelidade a seus filhos. O Senhor me salvou, cantaremos com instrumentos de corda todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Isaías dissera: aplique um emplastros de figos no furúnculo e ele se recuperará. Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que subirei ao templo do Senhor? Enfim, vale lembrar aqui que todos, digamos assim, as pessoas ali que serviam o nosso Senhor ali, com o Evangelho também, eles sofreram de doenças também. O próprio apóstolo Paulo, ele sofria de uma enfermidade também. E aqui a gente vê que Ezequias ali também, ele ganhou também do Senhor ali mais 15 anos para estar trilhando o seu reinado também. Mas enfim, era essa meditação de hoje que nós acabamos de ler, bastante leitura, mas vamos meditando aí que o Senhor, nosso Deus, o nosso Cristo Jesus, vai nos dando sabedoria para a gente estar prosseguindo na nossa leitura diária. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.